E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais na Europa, exatamente lá na Baixa Idade Média, quando as primeiras monarquias começam a se fortalecer. Mas antes de começar a aula, vá embaixo, clique no botão, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe nossos conteúdos para que a gente possa produzir cada vez mais material para você. Vamos à aula? Então, esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você que vai fazer o Enem, o vestibular, ou mesmo está iniciando as aulas na rede estadual, tá bom? Como eu disse há pouco, vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais, dos governos nacionais no final da Idade Média. Cabe aqui chamar a atenção para uma coisa. Quando eu falo formação dos Estados Nacionais, eu estou falando dos governos nacionais. Então, Estado nesse contexto, significa um governo centralizado. Como os governos nacionais na Europa eram liderados por reis, então esses governos eram monarquias, tá? Então vamos falar de formação de governos de reis, formação de governos centralizados lá na Europa, tá bom? Bom, vamos começar, né, sempre pelos antecedentes. Vamos saber o que aconteceu antes da formação dos Estados Nacionais para poder entrar propriamente no assunto. Então, na Baixa Idade Média, começou a ocorrer diversas alterações, diversas transformações, diversas mudanças na estrutura que era o feudalismo. E essas mudanças contribuíram para a decadência do feudalismo. Então, o feudalismo começou a se desintegrar e dar lugar a uma outra forma, a uma outra estrutura chamada capitalismo, tá bom? Mas vamos ver que mudanças foram essas, que transformações foram essas que levaram ao fim do feudalismo. Bom, a primeira é que a economia passou a ser comercial. Quem se lembra muito bem do assunto feudalismo, há 2 aulas atrás, lembra que os feudos produziam apenas para o próprio sustento, era uma economia de subsistência. Então as pessoas plantavam para consumir, não havia interesse em comércio. Tá? Portanto, a economia feudal era não comercial. E agora temos uma economia comercial. Tudo que é produzido é voltado para a compra e para a venda. E óbvio que se as coisas vão ser compradas e vendidas, é necessário ter moedas. Então a economia voltou a ser monetária. No feudalismo, quando as pessoas queriam adquirir o produto, a principal forma de negociação era a troca, né? Era uma economia natural, baseada na troca. Mas agora, no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, propriamente dizendo, as pessoas passaram a comprar e vender e passaram a utilizar moedas para fechar esses negócios. Então a economia que no feudalismo era amonetária, passou a ser monetária. Ocorreu também um renascimento urbano. Tá? Vocês viram que no feudalismo a população se concentrava no campo, nos feudos, então era uma produção rural. A importância econômica, se é que podemos dizer assim, no feudalismo, se concentrava toda na produção rural. Mas muitos servos foram expulsos dos feudos e migraram para as cidades que existiam, né? Ou então começaram a se aglomerar em torno de mosteiros, em torno de castelos, e aí foram surgindo as cidades. Então ocorreu o renascimento urbano. As pessoas passaram a trabalhar nas cidades, então a produção agora não era somente rural, mas também era uma produção urbana. Então, se vocês veem que o feudalismo vai perdendo sua força, porque está, entre aspas, rivalizando com outro contexto que passou a existir a partir de agora. Outra transformação que levou ao fim do feudalismo foi o surgimento de novas classes sociais. Você aprendeu no feudalismo que existiam 3 classes: clero, que controlava a Igreja Católica; nobreza, que eram os senhores feudais; servos, que eram os camponeses que trabalhavam tanto para a igreja quanto para os senhores feudais. Só que com o ressurgimento das cidades, nas cidades, 2 grupos sociais começaram a se destacar. Primeiro foi a burguesia, que eram os comerciantes, começaram seus pequenos negócios, e esses negócios foram aumentando e ele sozinho não dava conta, então ele teve que contratar empregados, e a esses empregados ele pagava salários. Então temos aí 2 novas classes, que é a burguesia, que são os comerciantes, os patrões, e os assalariados, que são seus empregados que ajudam na produção. Outra mudança que contribuiu para o fim do feudalismo foi
a divisão do cristianismo, tá? A reforma que aconteceu. Então, o que aconteceu? Houve uma divisão na Igreja Católica, novas religiões surgiram, né? Principalmente por iniciativa dessa pessoa que vocês estão vendo aí, que é Lutero, né? Ele era da Igreja Católica, rompeu com a Igreja e fundou uma nova igreja, né? Essas novas igrejas que foram surgindo foram chamadas de protestantes, porque protestavam contra algumas ideias da Igreja Católica. E aí o raciocínio é simples: antes a igreja dominava sozinha, né, o cenário religioso, então ela tinha a maioria dos fiéis. Mas agora novas igrejas, novas denominações surgem e começam a atrair esses fiéis da Igreja Católica. Então, obviamente, a Igreja Católica vai perder força. Ela continua forte, gente, mas não tão forte e não mandando, entre aspas, sozinha na religião, como era na Idade Média. Agora ela concorre com outras religiões que surgiram após a reforma, após a divisão do cristianismo. Então, todo esse cenário que eu mostrei a vocês de mudanças terminou fazendo com que o feudalismo entrasse em decadência, porque tudo o que caracterizava o feudalismo já não é mais. Então nós vamos entrar numa nova era, que ficou conhecida como o capitalismo. Mas vamos entrar agora propriamente na formação dos governos nacionais. Por que se formou um governo? Como eu disse a vocês, uma classe que vinha surgindo era a burguesia, os comerciantes. E os comerciantes não vendiam apenas na sua cidade. Às vezes faziam caravanas e iam vender mercadorias em outras cidades, nos feudos que ainda existiam. Então, o que acontece? Para a burguesia, era difícil vender em outros lugares, porque cada lugar tinha uma moeda diferente, cada lugar tinha uma medida diferente, um peso diferente das mercadorias. As estradas eram cheias de bandidos, então eles eram assaltados e tinham prejuízo em suas mercadorias. Então eles queriam que alguém organizasse tudo para deixar a estrutura para que os comerciantes pudessem realizar seu comércio, suas transações comerciais de uma forma mais organizada, digamos assim. Então, os burgueses, ou seja, os comerciantes, perceberam que podiam concentrar essa esperança de organização nas mãos do rei. Bom, quem era o rei? O rei era uma pessoa, um senhor feudal, o dono de uma terra, o título de rei porque ele herdou dos seus antepassados. Mas o poder desse rei era muito limitado. Por quê? Porque ele mandava praticamente no seu feudo. Ele tinha o seu exército, mas os outros senhores feudais, que eram barões, duques, eles também tinham um exército. Então, esse senhor feudal que era rei não tinha como competir com o exército dos outros senhores feudais, que também eram nobres. Então, ele era um rei, mas na prática ele não tinha um poder grande. Ele só mandava no seu pedaço. Então, a burguesia viu nesse senhor feudal, que era um rei, a oportunidade de achar alguém que organizasse as coisas na região. Então, o que foi feito? Houve uma união de interesses entre o rei e a burguesia. A burguesia queria um rei forte, queria um rei que mandasse em toda a região para organizar as coisas como ela queria. Para um rei ser forte, ele precisava de duas coisas: dinheiro e um exército. E foi isso que a burguesia deu ao rei. Então, aquele senhor feudal, que era rei, que passou a ter um exército mais forte, ele passou a dominar os outros senhores feudais das regiões próximas e passou a mandar em todo pedaço ali perto. Então ele ampliou o seu poder, ele centralizou o poder em suas mãos. Existiam ainda os senhores feudais, existiam, mas todos eles agora obedecem a esse senhor feudal que é um rei. Então é dessa forma que o governo vai se formando, que o governo vai centralizando e vai ficando cada vez mais nas mãos do rei. Em troca de receber dinheiro e um exército forte da burguesia, o rei passou a atender às necessidades da burguesia. E o que a burguesia queria? Como foi que eu disse? Moeda única. Então, os reis, ajudados pela burguesia, instituíram que naquela região todos deveriam usar a mesma moeda. Então, a moeda que era aqui numa cidade era a mesma na outra, no feudo também, era tudo a mesma moeda. Certo, gente? Porque agora o rei, com o poder que ele tinha, ordenou que isso acontecesse. E foi ótimo para a burguesia, para ela desenvolver o seu comércio. Outra coisa que eu falei que a burguesia queria era um sistema de peso e medida único. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada feudo e cada cidade estabelecia o seu peso. Então, 1 quilo aqui poderia não ser 1 quilo em outro lugar, poderia ser 800 gramas, poderia ser meio quilo. Então, isso atrapalhava os negócios
burgueses, dos comerciantes. Bem assim como medida, 1 metro aqui nessa cidade pode ser 1 metro, na outra cidade pode ser 1,5 metros. Então isso atrapalhava os negócios, dos burgueses. Então o rei, fortalecido pela burguesia, ordena que em toda a região que ele domina, os preços e as medidas sejam iguais. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês aqui, dê uma olhadinha no mapa. As mercadorias vinham lá do Oriente, já falei isso para vocês nas aulas passadas, na aula de Baixa Idade Média. E essas mercadorias chegavam aqui na cidade de Gênova e Veneza e eram levadas pelos mercadores, pelos comerciantes, pelos viajantes para toda a Europa. Então vocês estão vendo aqui vários caminhos, várias rotas de mercadorias. O problema é que ainda existiam muitos feudos. E esses comerciantes, para passar por um feudo, ele tinha que pagar um imposto, ou seja, um pedágio ao senhor feudal. Quando ele passava por outro feudo, ele tinha que pagar outro imposto, outro pedágio a outro senhor feudal. E assim, por quantos feudos ou terras eles passassem que tivesse dono, comerciantes, os viajantes teriam que pagar vários impostos até chegar no seu objetivo. Quando ele chegava lá na cidade onde ele queria vender, ele tinha que vender mais caro, porque ele tinha que colocar no preço da mercadoria o valor do imposto. Resultado, a mercadoria ficava muito cara e o que é caro vende menos. Então, qual era o desejo da burguesia? Que o rei unificasse os impostos na região para que eles pagassem apenas um imposto para passar por aquela região toda. E assim foi feito. Depois que o rei fortaleceu o seu exército e passou a dominar toda a região, ele ordena pagasse somente um imposto para entrar no reino. Tá? Então, pagando apenas um imposto, a mercadoria dos comerciantes ficava mais barata e o que é barato vende mais. Por fim, como eu já havia dito, as estradas medievais eram muito violentas, porque tinha muita gente que não tinha muita perspectiva de vida. Se vocês lembrarem, nas aulas anteriores eu falei que muitos servos foram expulsos dos feudos. Alguns conseguiram virar comerciantes, outros foram para as cruzadas, mas alguns não conseguiram oportunidades, não desenvolveram nenhuma oportunidade. Então, muitos viraram bandidos nas estradas para sobreviver. E aí o que acontece? Isso atrapalhava, porque os comerciantes tinham suas mercadorias roubadas o tempo inteiro. Então, com um exército em mãos, o rei colocou o exército para vigiar as estradas. E assim o comércio pôde acontecer naturalmente. Bom, esse exemplo que eu dei da formação de um governo nacional, essa união de interesses entre rei e burguesia, aconteceu principalmente na França. Então vamos falar agora da monarquia francesa. Bom, lá na França, o poder dos reis foi fortalecido graças à atuação de 3 reis. Lembrem-se, eles eram reis de um poder reduzido, mas foram aumentando o seu poder ao longo do tempo, tá? Quem foram esses reis? Filipe II, estão vendo aqui, Carlos IX, Felipe IV, o Belo. Bom, o que eles fizeram para fortalecer a monarquia, o governo francês? Eu já havia dito, fortaleceu o seu exército, aliou-se à burguesia, recebeu dinheiro, aumentou o exército e dominou os outros senhores feudais, ou seja, a nobreza. Quando ele domina a nobreza, ou seja, os outros senhores feudais, ele amplia seu poder por toda a região que hoje é a França. O que mais esses reis fizeram? Exigiu a obediência dos subvassalos. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha aqui a imagem. Na outra aula, eu falei que sucerano era o senhor feudal que doava a terra. Vassalo era o nobre que recebia a terra. Então, aqui temos um nobre que doa terra, aqui temos um nobre que recebe terra. Os que recebem terra são vassalos. O que doa terra é sucerano. Os vassalos devem obediência ao seu sucerano, porque eles só são senhores feudais porque receberam terra de alguém. Só que esse vassalo, ele quer mandar também. Então ele divide a terra dele para 2 outros nobres. Então ele se torna sucerano, porque ele doou terra. E os outros 2 nobres que receberam terra dele se tornam seus vassalos. Foi isso que eu expliquei na aula de feudalismo. Agora, o que muda agora? Antes, esses vassalos aqui só deviam obediência ao seu sucerano, porque foi este que deu terra a esses 2. Esses aqui não deviam obediência ao sucerano primeiro, porque esse sucerano primeiro não deu nada a esses. Isso era como funcionava no feudalismo. Então, o poder desse rei, que era senhor feudal,
era limitado, ele mandava em poucos. O que os reis franceses fizeram? Ao doar terra aos seus vassalos, se eles tivessem também os seus vassalos, esses vassalos também teriam que obedecer a eles, ao rei. Se esses vassalos tivessem também os seus subvassalos, esses aqui também iriam obedecer ao rei. Então essa é a mudança. Antes não era assim, tá? Então vocês perceberam a mudança, que ele mandava apenas em 2, passou a mandar em todos, porque ele exigiu que todo mundo que fosse recebendo a terra que ele passou antes também obedecesse a ele. Então ele passou a dominar muito mais senhores feudais, muito mais nobres, tá bom, gente? Fora, claro, da força também que ele utilizava do exército para dominar os senhores feudais. Criou leis nacionais, preste bem atenção. Cada feudo, cada senhor feudal, cada nobre tinha sua própria lei. Então no feudo a lei era do senhor feudal. E cada feudo tinha suas próprias leis. Isso era uma bagunça. Então o rei criou leis nacionais que deveriam funcionar em todo o território que ele mandava, tá? Então as leis feudais foram substituídas pelas leis nacionais. Então agora o que vale não é o poder da lei do senhor feudal. O que vale agora é o poder da lei do rei. É o rei que manda em todo mundo, inclusive os senhores feudais. Então, dessa forma, como dizem hoje em dia, está tudo dominado. E dessa forma, o governo na França se centralizou graças à atuação dos reis que eu mostrei agora há pouco, Filipe II, Carlos IX e Felipe IV, o Belo. Gente, tem muito mais coisas para falar a respeito da monarquia francesa, mas eu vou ficar por aqui. Leiam o livro. Leia o livro de vocês, leia o módulo, leia os sites, que vocês vão ver mais informações sobre Joana d'Arc, vão ouvir falar sobre o cisma do Ocidente, que foi uma divisão na Igreja Católica, outra divisão na Igreja Católica. Então procurem saber, tá bom? Aqui eu fiquei restrito somente à formação, à origem da monarquia. Vamos adiante, vamos falar agora sobre a monarquia inglesa. A Inglaterra era igual à França, tinha reis, pequenos reis, que não conseguiam dominar todos, dominavam algumas partes da região. Porém, lá na Inglaterra foi invadida por Guilherme. Tá? Guilherme veio da Normandia, que hoje é uma região francesa. Então ele, com o seu exército, atravessou o Canal da Mancha, o mar, e invadiu a Inglaterra e assumiu o trono. Então Guilherme o Conquistador assume o trono da Inglaterra, se torna um rei, e a sua família vai governar a Inglaterra por muitos anos. Quando uma mesma família governa muitos anos um país, nós chamamos de dinastia. No caso, a dinastia aqui é normanda, em homenagem a Guilherme da Normandia. Tá? Então ele e os seus sucessores são todos da dinastia normanda. A família de Guilherme, ele e os seus descendentes, criaram um sistema administrativo eficiente na Inglaterra. Então, eles dividiram a Inglaterra em regiões, que eles chamam de condados. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós chamamos de estados. Lá na Inglaterra, eles chamam de condados. Guilherme e os seus descendentes da dinastia normanda também criaram fiscais reais que percorriam todo o reino, cobrando impostos. Bom, então era altamente organizado. Então, aí ele fortaleceu também o exército, obviamente, né? O exército se tornou mais forte ainda para ele poder manter a região sob seu domínio e também os seus descendentes. Porém, alguns anos depois, assumiu o trono uma pessoa que não era da dinastia normanda. Então, a dinastia normanda acabou. Agora temos uma nova dinastia, uma nova família que vai governar a Inglaterra por muitos anos. Essa família ou dinastia ficou conhecida como Plantageneta. E ela, com seus vários reis dessa família, essa dinastia terminou enfraquecendo o poder real, sobretudo com esse cara aqui, Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão foi um rei que andava muito envolvido em guerras. Naquela época era costume os reis participarem das guerras. Então, como foram muitas guerras durante seu governo, ele era muito ausente da administração do governo. E aí, outras forças, outros nobres aproveitaram para dominar a Inglaterra. Então, por um bom tempo, a Inglaterra não teve um rei forte. Então,
anos depois, a Inglaterra já estava dominada por duas famílias nobres. Uma era a família York e outra era a família Lancaster. Essas duas famílias começaram a guerrear entre si para uma derrotar a outra e assumir o trono da Inglaterra. Só que a guerra dessas duas famílias durou 30 anos. Então foi uma guerra longa e ninguém ganhava. Nenhuma família derrotava a outra. Então era uma guerra desgastante, que ninguém vencia e não se resolvia a situação na Inglaterra. A guerra entre as duas famílias York e Lancaster ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas. Então o símbolo da família Lancaster era uma rosa vermelha e o símbolo da família York era uma rosa branca. Por isso o nome Guerra das Duas Rosas. Essa guerra só foi resolvida através de um casamento. Henrique do Lancaster casou-se com Elizabeth de York. Eu tenho aqui a foto de Henrique, a imagem dele. Então, um casamento de um membro de cada família, criou uma nova dinastia, uma nova família de reis na Inglaterra, agora unificada. Então, é a dinastia Tudor. O primeiro rei dessa dinastia foi Henrique, que veio da família Lancaster, que casou com Elizabeth da família de York. Foi coroado rei da Inglaterra e passou a se chamar Henrique VII, primeiro rei da dinastia Tudor. Vamos agora falar sobre a monarquia espanhola. Como foi a formação da monarquia espanhola? Preste bem atenção, gente. A região que hoje é a Espanha era formada por 4 reinos. Olha o mapa: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Então, hoje isso tudo aqui é Espanha, mas na época não era. Eram 4 reinos independentes, tá bom? O que aconteceu? Olha aqui embaixo no mapa, essa área amarelinha. Essa área aqui era dominada pelos mouros, tá? Os mouros eram os árabes. Então, lá na região, eles chamavam os árabes de mouros. Então, eles travavam, os 4 reinos estavam travando uma guerra contra os mouros para reconquistar as terras aqui da região. Então, eles perceberam que divididos não tinham força para derrotar os árabes. Então, era necessário unir os 4 reinos. Então, os 4 reinos ficaram unidos graças a um casamento. Isabel, a rainha Isabel, ela já era a rainha de Castela, Leão e Navarra. Com o tempo houve uma junção dos reinos. A união total da região aconteceu com o casamento de Isabel com Fernando, do reino de Aragão. Então, o casamento dos dois e a união dos 4 reinos deu origem à Espanha, em 1479. Como a união faz a força, a Espanha, agora unida pelos 4 reinos, conseguiu derrotar e expulsar os mouros, os árabes, de sua região no ano de 1492. Então vejam que uma guerra motivou a união, o casamento, dos reinos e dos reis. Então ficou Isabel de Castela casado com Fernando de Aragão, tá bom, gente? E assim se deu a formação do governo, a centralização do governo espanhol. E vamos falar aqui da monarquia portuguesa. Portugal antes se chamava Condado Portucalense. Estão vendo aqui no mapa, tá? O Condado Portucalense pertencia ao Reino de Leão. Lembre-se que eu falei a vocês que os reis eram senhores feudais. Então, o rei de Leão, Afonso VI, que era um senhor feudal, doou esse pedaço de terra chamado Condado Portucalense para um francês, chamado de Henrique de Borgonha. Então, Afonso VI doou a terra, era sucerano. Henrique de Borgonha herdou a terra, era vassalo. Então, Henrique devia obediência a Afonso VI. O condado portucalense devia obediência ao reino de Leão. Essa é a regra da sucerania e vassalagem. Porém, o filho de Henrique de Borgonha, que governava o condado portucalense, quem era o filho dele? Afonso Henriques. Ele não quis mais ser obediente, não quis mais dar satisfação ao reino de Leão. Então, ele quebrou a relação de vassalagem. Ele não se considerava mais vassalo. O condado portucalense agora era independente, claro, gente. Não bastou ele falar. Ocorreram diversas guerras para que o condado portucalense adquirisse a sua independência do Reino de Leão. Então, Afonso Henriques declarou sua independência do Reino de Leão e o condado portucalense passa a se chamar Portugal. E assim Afonso Henriques se torna o primeiro rei de Portugal. Portugal, depois da Guerra de Reconquista, toma esse pedaço aqui dos árabes, dos muçulmanos ou dos mouros, como eles chamavam, e hoje o mapa de Portugal é muito maior, todo esse trecho aqui que vocês estão vendo no mapa, tá bom? E aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula.
Continue nos acompanhando, porque aqui sempre temos novas aulas, novos materiais para você estudar para o Enem, para o vestibular e também em sua escola, tá bom? Mas antes de sair, vai embaixo, clique no botão, curta, comente e compartilhe nossos conteúdos para a gente produzir cada vez mais material para vocês, tá bom? Até a próxima!